Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio e sobre como os Estados Unidos, durante toda a nossa vida, teve interesses na região que ele está abandonando atualmente. Ele sempre se relacionou de uma forma cordial ou não, com países como Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e vários outros países aqui da região por conta da matriz energética deles à base de petróleo, que é muito abundante. Até agora não falei nenhuma novidade. O que é novidade, pelo menos que vem acontecendo há poucos anos, é o fato de que os Estados Unidos têm abandonado a região e a Rússia tem entrado aqui na região, com sua influência, ao mesmo tempo em que a China também o faz. Rússia e China estão unidos para tentar tomar o lugar dos Estados Unidos e por isso eles têm tido, por exemplo, uma grande proximidade com o país dos ayatolás, o Irã. Agora, a China tem se aproximado bastante também da Arábia Saudita, desde que o atual governo norte-americano tem abandonado o país, porque não é mais interessante para os Estados Unidos manter essa parceria com a Arábia Saudita, uma vez que os Estados Unidos, primeiro, está abandonando a matriz de petróleo aos poucos e depois que eles conseguiram desenvolver a tecnologia do petróleo a partir do xisto betuminoso, eles se tornaram autossuficientes energeticamente, o que não é o caso da China. Então a China tem um duplo interesse aqui na região. O primeiro, ela tem a estratégia Belt and Road, que significa abrir uma passagem por mar, passando aqui pela região, inclusive pelo canal de Suez, e portanto pelo litoral da Arábia Saudita, o que aqui no Mar Vermelho, que demanda uma certa amizade. E depois porque, uma vez que os Estados Unidos têm abandonado a Arábia Saudita, ela precisa continuar vendendo seu petróleo e acabou procurando o gigante chinês, primeiramente tendo buscado conversações com a Rússia, tão logo a Síria permaneceu de pé com a queda do governo Obama, quando eles perderam a eleição, e aí a Rússia acabou então recebendo uma visita do rei na época e ao final das contas a Arábia Saudita então está se aproximando com eles, deles aliás, E isso resultou em uma outra situação. Como a China e a Rússia já eram aliados do Irã, eles estão costurando, principalmente a China está costurando um acordo entre os dois países, a Arábia Saudita e o Irã, que são adversários de longa data. Então, uma nova restauração dos laços diplomáticos, isso aqui é uma matéria do dia 14 de março, entre a Arábia Saudita e o país dos ayatolás, mediada pela China, dificilmente é suficiente para superar as hostilidades de longa data desses dois países, segundo a análise aqui do Barak Barfi. Longe de representar um realinhamento regional, é mais provável que demonstre os limites da influência da China, ou seja, eles estão apostando que esse acordo que a China está costurando entre o país árabe e o país dos ayatolás não vai funcionar. Eles acham que isso vai mostrar que a China não tem tanta força assim. Mas será verdade? Vamos ver. O recém-anunciado acordo negociado pela China entre os dois países para restaurar as relações diplomáticas é o mais recente sinal de que a China está abrindo caminho para a diplomacia internacional. Alguns veem o acordo como uma evidência da erosão do poder e da influência dos Estados Unidos e de sua fadiga no Oriente Médio. Na verdade, o acordo é menos um sinal do torpor americano do que um reflexo de circunstâncias regionais únicas. Eu acho que tem muito daquilo que eu falei no começo do vídeo. Mas, fundamentalmente, o acordo não é o avanço que foi feito para ser. A Arábia Saudita e o outro país são adversários amargos com uma história de um século de inimizade e desconfiança. É extremamente improvável que, de repente, eles se tornem vizinhos amigáveis. Talvez isso não ocorra de repente, mas ao longo do tempo. Me parece que esses vizinhos que vivem brigando ali na região do Oriente Médio, eles acabam que estão sendo pacificados não só pela China, mas também há o Acordo de Abraão sendo costurado, Então há várias forças tentando pacificar os países ao redor do mundo. E os países do Oriente Médio, que são um dos berços da humanidade, são os que estão há mais tempo brigando. Então as inimizades aí eu não diria nem que são de um século, são milenares mesmo. Mas para que
avance esse projeto de um mundo unificado, é necessário avançar também uma pacificação, porque como é que você vai unificar países que estiverem em disputa, em conflito, enfim. Então, alguns analistas veem o acordo como uma prova de política de não interferência da China nos assuntos internos de outros países, de acordo com o enquadramento da notícia pela própria China. Mas, embora seja certamente verdade que os Estados Unidos nunca poderiam ter feito a mediação entre os dois países, uma vez que isolaram o Irã com sanções há muitos anos, essa realidade também dá a eles um poderoso incentivo para aproveitar qualquer oportunidade para cutucar os Estados Unidos no olho. Se eles puderem enfatizar as credenciais diplomáticas da China e fornecer aos especialistas material para depreciar os Estados Unidos, eles o farão. Tem uma certa lógica, né, de eles buscarem sair do isolamento para afrontar os Estados Unidos, para dizer que os Estados Unidos com eles não tinha vez, mas também é uma oportunidade deles saírem de um problema, porque o próprio país, a própria população do país tem sofrido com as sanções, que graças a acordos que eles fizeram com China e Rússia não têm sido tão grandes assim, e aí é interessante para eles também deixar uma briga com o vizinho mais próximo, uma vez que a raiva verdadeira deles vem do apoiador da Arábia Saudita, ou o até então apoiador da Arábia Saudita, que era os Estados Unidos, né? Então parece que dos males para eles o menor, e eles estão buscando mesmo o que eles sempre chamaram de o grande Satã. É uma expressão que eles usam para os Estados Unidos. Parece que o objetivo deles maior seria, e ainda nem só os Estados Unidos, mas o próprio Israel. Então essa cautela dos democratas remonta a 2015, quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu luz verde a um acordo nuke com o Irã sem consultar os sauditas. Enfim, ali a região ela tem uma série de problemas. É amplamente sabido que o MBS desdenha Biden, que o confrontou anteriormente sobre a questão de tirar a vida do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Então, o príncipe saudita, né, a Arábia Saudita, não tem boas relações com o Biden. Já não tinha boas relações e ainda o Biden começou a abandonar o país, né? E ele também, a Arábia Saudita, mantém laços calorosos com aqueles que cercam o ex-mandatário norte-americano, o Donald, né, inclusive seu genro, JK. Por razões pessoais e políticas, então, o príncipe saudita também é motivado a humilhar e minar o governo Biden a cada passo. Então, quando eles fazem um acordo de intermediação da China, é para mostrar também como Biden é fraco em questão de relações internacionais. E tanto é verdade em relação aos dois países que eles foram capazes de se unir para mostrar como eles têm raiva de Biden, né? Não só dele, né, mas mostrar a fraqueza dele e do grupo que o cerca. Mas eles diziam assim, não está claro por quanto tempo a Arábia Saudita, o príncipe, né, saudita, poderá alardear essa vitória. O novo acordo não é o acordo de Camp David, que efetivamente acabou com a guerra entre os Estados Árabes e Learzi. Nem é comparável, nem mesmo aos acordos de Abrão, que estabeleceram relações entre os países da região. Em vez disso, o texto do acordo promete pouco mais do que uma retomada dos laços diplomáticos normais. É menos duradouro do que glitter, né? A brincadeira deles aqui. Sem passos mais concretos para a reconciliação, apoiados por garantias e supervisões externas, o acordo mediado pela China pode simplesmente representar um interregno antes da próxima fase das tensões bilaterais. Na verdade, o que eles estão propondo nesse acordo não é nenhum tipo de troca, nenhum tipo de benefício de um ao outro, apenas então somente uma espécie de declaração de que estão dispostos a conversar. É como se fosse um começo de uma conversa, né? Eles estão brigados já há muito tempo. Aqui está contando que foram cortados os laços em 1944, depois que os sauditas eliminaram um peregrino do país que acidentalmente profanou uma rocha no santuário mais sagrado do Islã. Então eles se reconciliaram em 66, mas então em 88, é engraçado, são números, né, redondos não, simbólicos, só 44, 66, 88,
Então, em 88, os sauditas cortaram relações novamente depois que manifestações políticas no país vizinho, durante a peregrinação do Hajj no ano anterior, deixaram pelo menos 402 pessoas sem suas vidas. As relações foram retomadas em 91. Veja só, é engraçado aqui a repetição dos números, né? 199, 44, 66, 88. Só uma curiosidade. Retomaram as relações em 91 antes de serem suspensas novamente em 2016, quando a Arábia Saudita retirou a cabeça do clérigo xiita, levando os manifestantes a invadir sua embaixada em Teherã. Enfim, isso é uma série aí de problemas que os países tiveram. Vamos ver se a China vai realmente conseguir pacificar a região. Ela tem esse projeto, né, de levar a sua estrada via esses países. A Arábia Saudita, como nós podemos ver aqui, não teria a questão da estrada, né? Eles não precisam do território saudita para passar a estrada por aqui. Eles podem vir direto do Irã pela Turquia e chegar na Grécia. Há uma série de acordos que a China precisa fazer até chegar na Europa. E da Europa, vir aqui para a África também é interessante, mas aí ela vai ter também de fazer um acordo com o país, o maior aliado norte-americano na região. O que pode eventualmente acabar sendo uma pedra no sapato da China. Nós vamos continuar acompanhando essa questão aí do One Belt One Road, é muito importante, né, para os planos da China e, portanto, vamos ter de continuar trazendo informações a respeito. Por enquanto era isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.